Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando para junto com você estudarmos a Palavra de Deus. Dando sequência hoje, essa série nova de estudos baseado no tema E o Verbo se fez carne, uma análise sobre o ministério e a vida de Jesus na perspectiva do apóstolo João. Muito obrigado por você estar conosco. Semanalmente estamos aqui para junto com você aprendermos da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta, comente, compartilhe, ajude esse programa a chegar a um maior número de pessoas. O objetivo nosso aqui é única e exclusivo, anunciar a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. E hoje teremos um programa maravilhoso falando sobre o tema Jesus, o pão da vida. Estaremos hoje fazendo uma análise do capítulo 6 do Evangelho de João, um tema que é muito maravilhoso e você não perde por nos acompanhar. Conosco aqui, professor e presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um ensino da palavra do Senhor. O tema de hoje, conforme informado, está no capítulo 6 de João, capítulo 6, versículo 1 a 14, onde nós vamos falar sobre este episódio da multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus na região da Galileia. E aqui há a grande revelação sobre Jesus como o pão da vida. O nosso texto áureo, você acompanha na sua tela, está em João capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. Essa afirmativa de Jesus nos diz que ele é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano, conforme a nossa verdade prática que você acompanha aí na sua tela. Que Deus abençoe você, fique conosco, não deixe de curtir, compartilhar o programa de hoje. Irmão Jair, tema de hoje, falando sobre Jesus, o pão da vida, essa grande revelação, um dos aspectos demonstrados daquilo que Jesus é pelo evangelista João, tendo em vista de que João apresenta Jesus nas afirmações do eu sou, e dentre elas está Jesus apresentando-se como Jesus o pão disse da que a vida, verdadeira adoração que não está nem em Jerusalém e tem nem como em a sua Samaria. missão trazer, Será oferecer o sustento Deus aceita espiritual toda e forma também de vida adoração? eterna ao O que pecador. realmente Bom, Deus Jair, o espera que nós de um podemos adorador? comentar sobre o assunto Será que a de hoje, nossa adoração introdutoriamente, ela é irmão uma Jair? adoração bíblica ou ela é apenas uma adoração assim como emocional? o pão físico, ele é necessário, é fundamental para a sobrevivência da pessoa, também o alimento espiritual, Jesus, ele é essencial para a saúde da alma, para saciar a nossa fome de Deus. E nessa lição nós vamos aprender, nós vamos estar estudando que é necessário depender de Jesus Cristo como nosso alimento espiritual diário e como a obra de Jesus Cristo ele garante a vida eterna. Por isso que nós, assim como nós precisamos nos alimentar todo dia, alimento físico para nos mantermos com a saúde, assim também é necessário nós nos alimentarmos da fonte da vida para nós termos uma saúde espiritual e um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele vai ser um relacionamento com Deus mais profundo, vai ser também uma comunhão com Deus e também uma dependência desse Deus para que nós possamos continuar com a saúde espiritual em desenvolvimento e em perfeita saúde espiritual. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Hoje vamos estudar então Jesus, o pão da vida. Capítulo 6 de João vai apresentar esse momento onde Jesus vai, conforme nós vamos apresentar aqui, vai realizar a multiplicação dos pães e peixes. Mas quando nós olhamos o capítulo 6 de João, ele não é somente uma narrativa de milagres. Aliás, o Evangelho de João, ele destoa um pouco, ele se diferencia dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque o Evangelho de João, ele tem uma característica bem espiritual, em que o apóstolo está transmitindo uma mensagem. E quando nós vemos aqui os detalhes, a forma como ele traz essa narrativa da multiplicação dos pães,
nós vamos perceber que essa narrativa ela está num contexto onde lá no versículo 4 do capítulo 6 ele diz: e a Páscoa dos judeus estava próxima. Nós entendemos que João parece colocar isso de forma proposital, tendo em vista de que Jesus, nesse contexto, vai ser apresentado como o pão da vida. E ele vai apresentar aqui, nessa cultura, nesse pano de fundo, onde nós vamos ver o contexto da Páscoa acontecendo. Então nós vamos perceber que Jesus, ele é o verdadeiro pão, ele é o verdadeiro maná, ele é aquele que veio para trazer o sustento perfeito, completo na vida do ser humano. Bom, Jair, tema de hoje então, Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. O que nós podemos comentar, tendo em vista de que nós teremos o tópico primeiro, irmão Jair, onde vamos ver então o cenário do milagre, onde apresenta então Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, tendo como base então o capítulo 6 do Evangelho de João, irmão Jair. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos então contemplar ali descrito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, então, ele vai multiplicar pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. Essas pessoas estavam focadas, essa grande multidão, essas pessoas estavam focadas apenas nas necessidades materiais e preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Mas nessa lição, a lição em si, ela visa demonstrar que somos, sim, dependentes de Deus. E essa dependência não se limita somente às necessidades materiais, mas ela refere-se à nossa necessidade espiritual, que somente Jesus, o pão da vida, pode satisfazer plenamente. Então, no texto áureo, a gente vê aqui João, capítulo 6, versículo 48, a afirmativa de Jesus: eu sou o pão da vida. Falado eu sou, Jesus ele vai, no Evangelho de João, em vários momentos, ele vai se referir como eu sou, se colocando em igualdade com Deus. Mas, em relação ao pão da vida, significa que é a fonte de vida espiritual. Nós vemos no Evangelho, aliás, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e versículo de número 3, que está escrito assim: não viverá só de pão, o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E em Mateus, no capítulo 4, versículo de número 4, Jesus ele se utiliza essa passagem de Deuteronômio para rebater aquela tentação que o inimigo vem sobre ele e que diz: olha, Jesus, transforma se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra em pão. E Jesus então se utiliza dessa passagem de Deuteronômio e vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo, ele sendo então esta palavra, essa fonte de vida, que é a palavra de Deus. O pão é o Senhor Jesus Cristo e é a fonte de vida, que é a palavra de Deus, nesse texto áureo. E lá na epístola aos Hebreus vai estar relacionando Jesus Cristo àquele que é o Criador de todas as coisas, dizendo assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, sendo resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus, ele não somente é a fonte da vida, mas ele também é o sustentador de toda a vida, de toda a criação. Nesse textuário nós vimos. E nós falamos aqui sobre Jesus, sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Nós vamos ver a multiplicação de pães e peixes que ocorre nesse relato do Evangelho de João, no capítulo de número 6. Então, o Evangelho de João, ele vai relatar um dos mais impressionantes milagres de Jesus Cristo, quando Jesus ele consegue alimentar quase 1.000
quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Com certeza muito mais do que isso, porque ali inclui-se homem, mulher e criança. Então, uma multidão muito grande que Jesus vai alimentar partindo de 5 pães e 2 peixinhos. E importante falar que essa narrativa que João está colocando aqui no seu evangelho sobre a multiplicação de pães e peixes, ela ocorre também em todos os outros evangelhos. E de uma forma extraordinária é que o único milagre de Jesus Cristo que é descrito nos 4 evangelhos é esse, sobre a multiplicação de pães e peixes. E aí nós vamos ver que começa no nosso texto, na nossa leitura bíblica em classe, começa ali em João, no capítulo 6 e versículo 1, vai iniciar dizendo: depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E é importante nós fazer uma conexão com o estudo anterior em que nós fizemos na semana anterior, o estudo da lição anterior, que nós falávamos sobre a mulher samaritana, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que Jesus se revelou ali como o Salvador do mundo e atraiu muitas pessoas ali daquela aldeia de Sicar e aceitaram então Jesus como o Messias prometido, conforme descrito na palavra de Deus. Depois, Jesus permanece ali naquela aldeia, naquela região de Sicar, 2 dias, conforme descrito na palavra, e ele se dirige para completar a viagem que ele está fazendo em direção à Galiléia. Jesus, ele sai de Jerusalém já após a primeira Páscoa, ele se dirige à Galiléia e é necessário, então, ele passar por Samaria, onde vai estar registrado aqui o encontro com a mulher samaritana, que nós vimos na lição anterior. E agora Jesus, então, depois que ele permanece 2 dias ali na região de Sicar, ele vai então para a Galiléia, ele continua e completa a viagem para a Galiléia, e por isso ele se dirige de novo a Caná da Galiléia, onde Jesus tinha realizado o milagre da transformação da água em vinho, e agora ele vai curar ali o filho de um oficial do rei, e com isso continua atraindo uma grande multidão que procurava Jesus por causa dos seus milagres e não pela palavra, pela mensagem que Jesus estava trazendo. E nós, prosseguindo, então, saímos do capítulo 4, entramos no capítulo 5 do livro de João, e aonde está relatado que Jesus ele retorna da Galiléia para Jerusalém. Ele retorna e lá em Jerusalém, ele vai para uma festa dos judeus. Não necessariamente nesse momento agora, essa festa vai ocorrer nos termos do capítulo 2. Mas Jesus ele se dirige então ao tanque de Betesda, onde ele vai curar um paralítico ali há 38 anos naquele tanque, e isso vai gerar muita controvérsia, porque era um sábado, os líderes religiosos vão tentar matar Jesus Cristo, e aí então ele retorna, ele vai operar esses milagres e vai declarar ali no capítulo 5 que ele é o Filho de Deus, igual a Deus, e com isso vai encher de ódio os inimigos de Jesus Cristo, que são os saduceus e fariseus, conforme a palavra descrita, e vão tentar matar. E Jesus, então, ele sabia, em todos os momentos, ele está sabendo que não é a hora ainda de ocorrer o plano que Deus havia estabelecido, e então ele volta para a Galiléia, indo especialmente para a região de Tiberíades, na região do mar da Galiléia. E lá, então, vai ocorrer os acontecimentos que seguiram, que é essa ocasião que é relatado aqui no capítulo 6, sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, nós vemos que esses acontecimentos, eles se seguiram. Então, a palavra vai dizer, depois disso, depois que esses acontecimentos vão se referir, seguiram as palavras de Jesus dirigidas aos líderes judeus em Jerusalém e durante, provavelmente, a festa da Páscoa mencionada no capítulo de número 5. E no Evangelho de João nós temos a informação de que o ministério de Jesus ele durou 3 anos, exatamente por causa do registro das 3 festas da Páscoa. A primeira, que está registrada no capítulo de número 2,
que depois, aqui no capítulo 5, a segunda festa, e claro, a última semana em que Jesus ele vai operar, vai adentrar em Jerusalém, montado no jumentinho, que vai ocorrer toda aquela semana antecedente à festa da Páscoa, em que ocorre a morte do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí registrado 3 festas da Páscoa no Evangelho de João. Vamos falar agora sobre o milagre. O único milagre registrado, mencionado nos 4 evangelhos, é esse da multiplicação de pães e peixes. E nós vemos esses milagres como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus Cristo. Os milagres eles são registrados no Evangelho de João com o objetivo mais, entre outros objetivos, o objetivo maior é mostrar que Jesus Cristo ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. E nós vemos que nessa razão, o evangelista João ele destaca a imagem de Jesus Cristo ao alimentar uma imensa multidão, revelando aqui o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então, Jesus ele vai pegar ali 5 pães e 2 peixes e vai agradecer a Deus, vai dar graças a Deus por aquele alimento e vai distribuir o alimento para mais de 5.000 pessoas. Você vai dividir um pão com 5 pessoas dentro da tua casa, vai sobrar o quê? Um farelinho para cada um. Mas aqui a gente vê Jesus multiplicando e a palavra vai dizer que todos comeram, se alimentaram e sobrou muito alimento ali naquele momento. E esse milagre da multiplicação, ele é distinto dos demais tipos de milagres que Jesus ocorreu aqui. Aqui ele não está curando o enfermo, aqui ele não está andando sobre as águas. Sim, ele está criando algo que não existia, trazendo à existência algo que não existia. E diante desse milagre, qual o interesse da multidão? A multidão, ela vai seguindo Jesus. Jesus percebe que a multidão está seguindo não por causa dos milagres, não por causa da palavra e curas que ele realizava tão somente, mas eles não estavam buscando Jesus para ouvir a mensagem de Jesus, eles queriam ver as coisas materiais. E o Senhor Jesus, então, no ministério dele, ele desejou estar sozinho com seus discípulos para trazer um ensinamento mais personalizado aos seus discípulos. E as pessoas não estavam ali, aquela grande multidão não estava interessada em ouvir a palavra, a mensagem do Filho de Deus. Aí, no dia seguinte, após esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus, então, ele se encontra novamente com a multidão e confronta essa multidão a mostrar que eles buscavam apenas o alimento material, ignorando o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do pão do céu para as suas almas. E nós vemos que a situação hoje não é diferente daquela época, porque hoje em dia muitos se apressam atrás de milagre, muitos estão interessados em cura, em libertação, milagre de Jesus Cristo, mas não estão interessados na mensagem do Filho de Deus. Poucos demonstram interesse verdadeiro pela palavra de Deus, mas de fato, nosso Senhor Jesus Cristo, ele compreende a necessidade do ser humano, compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres, Jesus sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, mas que é preciso algo muito mais profundo, que é alimentar as suas almas. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje Jesus, o pão da vida, no texto, como base, o texto de João, capítulo 6, versículo 1 a 14, texto base aqui, onde nós temos o relato da multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. E nós percebemos que quando Jesus está com seus discípulos na região da Galileia, uma grande multidão se aproxima de Jesus e Jesus se compadece delas e diz aos seus discípulos para que eles deem de comer àquela multidão. E percebemos ali que os discípulos questionaram Jesus falando a respeito do que eles tinham. Filipe, por exemplo, ele respondeu a Jesus e disse: onde compraremos pães? Ou seja, para que todos comam.
E Jesus estava nesse ato experimentando eles. E Filipe vai dizer: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para cada um deles, para que cada um deles tome um pouco. Nesse contexto aqui, Filipe tinha a calculadora na mão e dizia tanto de valores, que hoje seria um valor bem grande relacionado, tendo em vista de que um denário representava um dia de trabalho naqueles dias. E o fato é que Filipe tinha essa constatação de que não havia dinheiro e não havia suficiente para que pudessem comprar pães. E mesmo assim, aonde eles comprariam? E aí surge entre eles o apóstolo André, que ele vai dizer que havia ali um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e esse menino, a expressão no original ali indica que ele era possivelmente um menino e talvez humilde, mas aquilo que ele tinha, ele colocou à disposição do Senhor. E aí nós aprendemos uma lição, que aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, ele tem poder para fazer prosperar. E nesse contexto, Jesus vai multiplicar então aqueles pães, distribui entre seus discípulos e esses distribuem por toda aquela multidão. E ali Jesus vai fazer a grande multiplicação. Agora, o que chama a atenção aqui no texto é do versículo 11, aonde diz que Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. Esta mesma expressão vai ser usada lá pelo evangelista Lucas no seu capítulo 22, versículo 17, no contexto da ceia do Senhor Jesus. E nós vamos aqui entender durante a exposição de que Jesus é esse pão, Jesus é o pão que vai ser repartido, que vai ser quebrado para poder alimentar a humanidade. E olha só a profundidade com a qual o apóstolo João registra o evento onde Jesus está multiplicando os pães, usando a expressão que Jesus costumeiramente utilizava nos contextos de ceia com os seus discípulos. Agora, esse milagre é de fato um milagre que foi confundido pela multidão, irmão Jair. A multidão olhou o milagre de Jesus e confundiu esse milagre com o propósito de Jesus. Eles apenas queriam, naquele momento, utilizar-se do aspecto da utilidade que eles encontraram em Jesus. Ou seja, temos fome física, Jesus, ele nos proporciona alimento, mas eles não compreendiam que aquele milagre que Jesus estava realizando estava além daquele momento, estava além da saciedade do físico, mas estava algo mais profundo. Ou seja, Jesus estava ali demonstrando a fome física dos seres, das pessoas eram legítimas, a fome física existia, mas porém eles não conseguiam ver que Jesus via além daquilo que era a fome da sua alma. Portanto, a multidão, que de fato muitas vezes no ministério de Jesus se comportaram de forma incoerentes, e aqui mais uma vez a multidão sedenta, carente de uma análise sociológica daqueles dias, estavam de fato gritando por socorro, pois eles estavam naquele contexto vivendo sob um império dos quais eles não aceitavam como sendo algo legítimo, e eles queriam que o Messias, que o Messias que viesse para suprir esta carência deles de governo, de domínio, mas eles apenas queriam os benefícios. Aliás, lá no versículo 15, eles tentaram fazer de Jesus um rei, mas aí Jesus se retira deles. E aí, Jesus se retirando deles, Jesus vai lá no dia seguinte questionar eles pelo fato de que eles estavam vindo a Jesus, mas não vinham com o objetivo e o propósito certo. O fato que nós aprendemos aqui é que a multidão necessitava do físico e Jesus não rejeitou, não anulou aquilo, mas Jesus estava mostrando algo além, mais profundo, que é a sede, a necessidade,
a necessidade mais profunda que ecoa na nossa alma, na alma do homem, que é a necessidade de ser saciado por esse pão que desceu do céu. É um milagre maravilhoso e nós vamos continuar aqui vendo como Jesus trabalhou, inclusive com os seus discípulos neste milagre. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair. Continuando aqui, vamos ao tópico 2 da nossa lição de hoje, onde estamos estudando Jesus, o pão da vida. Jesus, nesse contexto, vai trabalhar, vai exercitar a fé dos seus discípulos e também vai demonstrar algumas lições para a nossa vida. O que nós podemos aprender nesse tópico, irmão Jair, sobre Jesus desafiando a fé dos discípulos, irmão Jair? Jesus ele está num treinamento contínuo com seus discípulos. Ele está ensinando. Jesus, como um líder, ele tem aqui princípios de liderança, princípios de organização, de administração. Ele vai, então, estar ensinando na prática os seus discípulos como contornar uma situação difícil, uma situação em que aparentemente não tem solução. Então, esse episódio, esse milagre, vai demonstrar que Jesus, ele sobe ao monte. A palavra destaca que ele vai subir ao monte e a palavra vai nos deixar essa interrogação. Qual monte seria? Nós entendemos que o monte que Jesus subiu para fazer, e a multidão vai atrás, para que ocorre esse episódio de multiplicação de pães e peixes, ocorre na região da Galileia. Nas cercanias do mar da Galileia, ele sobe, porque no episódio seguinte ele vai descer ao monte, depois desse discurso, ele vai atravessar o mar, vai haver aquela passagem em que Jesus anda sobre as águas. Então é naquela região da Galileia. Ele sobe ao monte e ali ele queria ter um momento mais intimista com os seus discípulos para ensinar, mas vem a multidão. E a multidão, então, ele aproveita esse episódio para ensinar alguma coisa. E aí ele se dirige, então, aos seus discípulos e Jesus resolve testar os seus discípulos e entre ele entra Filipe. Jesus pergunta, então, para Filipe, onde compraremos pão para... Aliás, Filipe pergunta para Jesus, onde compraremos pão para que estes comam? Então, Jesus está fazendo esse questionamento, relacionando, porque Jesus sabia o que fazer, mas ele estava provocando ali os discípulos para buscar um ensinamento. E aí nós encontramos o discípulo Filipe. E no ministério de Jesus Cristo, os seus discípulos, os seus mais próximos, principalmente os 12 apóstolos, cada um vai ter uma função ali que ao longo dos evangelhos a gente vai distinguindo essas funções. Então, uma função muito clara, a gente vê a função de Judas. Judas é o tesoureiro, é o que guarda o dinheiro no alforje, é o que está controlando o dinheiro. Entrou tanto, saiu tanto, e ele tem esse controle. Mas Filipe, a palavra indica que Filipe, ele era aquele com visão de administrador, de como resolver as questões. Ali Jesus colocava sobre ele e Jesus chama, tem esse problema, o que a gente vai fazer? Então, Jesus estava desafiando não só Filipe, mas todos os discípulos ali e Jesus utilizando dessa situação para demonstrar uma grande lição aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, então, eles iriam compreender que muitos dos desafios que eles teriam pela frente de evangelizar, da igreja que viria, não podem ser superados apenas com o esforço humano. Não é somente com o esforço humano, mas sim com a dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo, a dependência de Jesus Cristo. E aí nós vemos então o discípulo Filipe sendo colocado à prova por Jesus para enfrentar essa dificuldade de alimentar uma grande multidão, uma multidão faminta que estava ali seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor estava demonstrando, através desse ensinamento ali em relação a Filipe, essa grande necessidade, a limitação que o ser humano tem em resolver problemas complexos. Nós, muitas vezes, nos achamos que nós temos soluções para tudo, buscando na ciência, buscando informações, e, na verdade, há muitos problemas complexos
nós vamos nos deparar que somente através do auxílio, da direção, do caminho do Senhor, dos pensamentos do Senhor, é que nós teremos a solução. Naquele local em que eles estavam, não havia comida, o local era longe, o local ele não havia onde comprar, o horário já era mais avançado, não tinha onde comprar alimento para satisfazer aquela multidão, e então assim foi desafiado ali a fé dos discípulos. E nós entendemos que com o intuito de promover, Jesus ele está ensinando isso com o intuito de promover o crescimento espiritual dos seus discípulos, dos seus seguidores. E o que vem a ser o crescimento espiritual? O crescimento espiritual, ele vem a ser, na prática, um relacionamento maior com o nosso Senhor e nosso Salvador. Uma comunhão, o crescimento espiritual, ele vai estar em acordo com uma comunhão mais expressa, mais contundente, mais verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. E também ele vai mostrar mais temor a Deus, mais temor a Jesus Cristo e uma maior dependência da palavra do Senhor, dependência de Deus no nosso caminhar, no nosso existir. Essa lição, então, que Jesus vai passar para nós nesse episódio, uma lição de provisão, uma lição que os discípulos vão descobrir que, através de um menino que trazia ali, dentro do seu alforje, trazia um lanche da tarde, um lanche para ele, para uma pessoa, que eram ali 5 pães e 2 peixinhos, e esses pequenos pães de cevada e 2 peixes. Os pães ali de cevada, porque para mostrar que ali existia em algum momento uma divisão até social, porque o pão de cevada era os mais pobres e o pão de trigo era os mais ricos que se utilizavam. E o peixe aqui, possivelmente o peixe era um peixe que como a gente, aqui gaúcho, a gente fala do charque, né, que é carne salgada. Esse peixe também, de alguma forma, ele foi conservado no sal e ele estava ali para ser consumido. Dessa forma, Jesus multiplica em semelhança a esses 5 pães e esses 2 peixinhos para toda aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, a forma que Jesus age, ele vai pegar esses pães e peixes, vai dar graças ao Pai, e por meio das suas mãos, das mãos do Senhor Jesus Cristo, é realizado esse grande milagre da multiplicação. E com isso alimentou ali toda aquela multidão, e ainda sobrou ali pães, mais de 12 cestos sobraram ali, e onde foram guardados o que restou, e todos comeram até ficarem saciados da sua fome. Com isso nós aprendemos que Deus, ele nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta a sua provisão para todos aqueles que acreditam nele. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje então sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo João. Nós estamos nessa nova série falando sobre o tema geral e o verbo se fez carne, uma análise acerca do ministério e ensinos de Jesus informados, registrados no Evangelho de João. E aqui nós vimos, então, nesse tópico segundo, onde nós observamos aqui sobre Jesus desafiando a fé dos discípulos, e nós vemos aqui que Jesus sobe ao monte. Quando nós olhamos o monte na Bíblia, ele traz sempre uma tipologia. Obviamente, aqui Jesus estava se retirando para os montes para um momento de particular com os seus discípulos, mas nós sabemos que nos montes na Bíblia sempre trazem alguns sentidos simbólicos, né? Quando nós vamos ver, a Bíblia apresenta o monte como um lugar de revelação. Nós vemos lá no Monte Sinai a lei do Senhor sendo revelada a Moisés. Nós vimos no Monte Carmelo, onde lá é então revelado ao povo quem é o verdadeiro Deus em Israel, no registro entre Elias e os profetas de Baal. E nós também temos no Monte da Transfiguração, o próprio Cristo está no monte, e ali a glória do Senhor lhe envolve, e ele é transfigurado diante dos seus discípulos. E então no monte sempre há esse contexto de revelação.
E quando Jesus aqui, ele sobe nesse monte, ele tem um aspecto da sua ideia de ficar a sós com seus discípulos, mas quando Jesus aqui sobe ao monte, também vai haver um momento onde ele vai se revelar. E nós estamos estudando hoje que Jesus está se revelando como o pão da vida. Então, muitas vezes, nos montes, Jesus operou e realizou grandes obras e também se dedicou a orar ao Pai. Quando nós olhamos Moisés ele subia no monte para se encontrar com Deus. E quando nós olhamos aqui Jesus no monte, ele vai se revelar-se como Deus, como o pão da vida. E Jesus, então, nesse monte está contemplando a multidão e ali vê um cenário de necessidade e, conforme aqui mencionado, os seus discípulos, com a visão que eles têm limitada, obviamente eles não conseguem encontrar uma solução para aquele cenário. Mas alguma coisa que nós podemos entender é que a nossa limitação, ela não é transferida para o Senhor. O Senhor não é definido pelas nossas limitações, mas ele age nas nossas limitações, e foi assim com Jesus naquele cenário com os seus discípulos. E depois de, conforme o irmão Jair mencionar, sobre Jesus demonstrar o seu aspecto da organização, de Jesus orientar os seus discípulos, eles precisavam entender que eles não seriam os geradores dos milagres, mas eles seriam aqueles responsáveis por transmitir. Eles não multiplicariam os pães, mas eles distribuiriam o pão. Isso é uma simbologia do ministério da igreja. A igreja, ela não produz a salvação, a igreja não pode realizar esta salvação, mas ela tem o compromisso de anunciar a salvação. Os discípulos não tinham a missão de multiplicar, mas de compartilhar aquilo que o Senhor estava provendo. Esse é o ministério da igreja e, inclusive, esse é o objetivo de nós estarmos aqui, é de compartilhar a palavra de Deus que pode salvar, transformar o ser humano. A igreja precisa entender, ela tem que tomar de Deus a provisão de Deus, aquilo que Deus concede à humanidade e compartilhar. Essa é a missão da igreja nesse tempo, e era isso que Jesus estava aqui trabalhando nos seus discípulos, esse sentimento de serviço no reino de Deus. Jesus, certa ocasião, vai dizer que o maior no reino de Deus é aquele que serve, né? Então, Jesus aqui mostra nesse contexto de serviço, onde ele está trazendo a grande revelação, aquele que traz pão para a humanidade. Então, nesse episódio, nós vemos então que no milagre da multiplicação, o Senhor desafiou a fé dos seus discípulos e, através deste evento, eles puderam se alicerçar, se aprofundar no relacionamento com Cristo e confiar na provisão de Deus. Sempre que nós precisamos de ajuda de Deus, nós podemos confiar que Ele pode operar em nosso favor. Nos momentos de dificuldades, nós podemos entender que as nossas limitações, as nossas dificuldades, muitas vezes não serão superadas pelos nossos esforços, mas serão superadas pela provisão de Deus. Se você crê nisso, receba essa palavra e confie no Senhor. Bom, Jair, tópico 3º, então nós vamos ao centro da nossa lição, onde nós vamos ter aqui a revelação sobre Jesus como o pão da vida, o pão que desceu do céu. E vamos ver aqui esse problema de percepção da multidão acerca de Jesus. E vamos ver também essa grande revelação de Jesus sendo o pão que desceu do céu. Nós contemplamos aqui na palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele é o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6 e versículo de número 51. E nesse episódio nós vamos primeiro entender que no dia seguinte ao milagre da multiplicação,
Já durante a noite, Jesus ele vai atravessar para o outro lado do Mar da Galileia e vai andar sobre as águas. E no dia seguinte, Jesus então vai encontrar essa grande multidão que se alimentou ali. Aquela multidão que havia participado, continuava a buscar Jesus, participou daquela alimentação dos pães e dos peixes. Ela continua a buscar Jesus agora na região de Cafarnaum. E encontrando com Jesus, Jesus vai dirigir a eles uma palavra, dizendo assim, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas pelo que comestes do pão e vos saciastes. Então, Jesus está dizendo que aquela multidão, ela buscou a ele não pelos sinais, não pela palavra, mas sim porque saciaram a sua fome. E a percepção do Senhor, ele entendia que aquela multidão a percepção que aquela multidão tinha sobre Jesus Cristo era uma percepção social, um líder para satisfazer as suas necessidades materiais, um líder que viesse satisfazer as necessidades imediatas daquele povo. Mas Jesus, ele vai além do pão físico, ele vai além do alimento natural, ele vai além das coisas materiais. O nosso Senhor quer oferecer o pão que veio do céu, o pão que desceu do céu. Esse pão está falando da encarnação do Senhor Jesus Cristo, que veio do céu para trazer a salvação à humanidade, para todo aquele que nele crê. A multidão dos pães era apenas uma representação daquilo que verdadeiramente o pão da vida que Jesus queria dar e trazer. O Senhor Jesus, ele é o pão da vida, que realmente ele vai tirar a fome, porque Jesus fala no capítulo 6, versículo 27, que é para buscar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou, o designou. Então, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é o pão do céu, o título da nossa lição. Ele é o pão do céu. E no Evangelho de João, nós vamos ter várias passagens aqui, Jesus afirmando essa conexão, essa origem divina, que ele é Deus. Ele vai dizer, eu sou. Pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João vão mostrar, autenticar a identidade do Senhor Jesus Cristo, a identidade divina do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, afirmando no Evangelho de João por 3 vezes que ele é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, por mais 3 vezes Jesus afirma no Evangelho de João. Eu sou a porta das ovelhas, também 2 vezes Jesus afirma. Eu sou o bom pastor, Jesus afirma também por 2 vezes. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira também. Jesus, ele vai apresentar, essa grande autoridade, mostrando a sua identificação com Deus e que ele é divino, que ele é o grande eu sou. E também há uma comparação no versículo de número 32, aqui do capítulo 6, que Jesus vai estar mostrando que ele tem uma conexão com o maná, a representação do maná que foi distribuído ao povo de Israel por Deus lá no deserto durante os 40 anos, é uma prefiguração do verdadeiro pão da vida, que vem para saciar a fome, a vida espiritual de todos aqueles. O maná, ele vinha de manhã, ele era colhido, mas no final do dia ele tinha que ser colocado fora porque ele estragava. Mas o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu, ele veio para satisfazer, alimentar o pão, e quem comer desse pão que Jesus está anunciando viverá para sempre. Em João, no capítulo 6, no versículo de número 51, Jesus está dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o que é comer o pão? Nós vamos ver essa mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu, nesse versículo, para o pão que eu der é a minha carne. Então, nós visualizamos aqui
olhando mais tarde o apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus Cristo para trazer a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, e explicar para a igreja, escrevendo suas epístolas, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne do Senhor Jesus Cristo. Ele vai afirmar em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai estar apontando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De uma forma evidente, mencionar a partilha da carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz. O que nós vamos conectar? O sacrifício que era feito da Páscoa no Antigo Testamento, quando o judeu ele ia participar da Páscoa, ele tinha que participar, primeiramente, de um dos aspectos, era o pão sem fermento, que ele consumia durante uma semana preparativa para a Páscoa, e no dia da Páscoa era ali sacrificado um cordeiro pascual. Então, esse cordeiro pascal, ele era colocado, levado até o sacerdote. O sacerdote, ele sacrificava, ele pegava o sangue e aspergia sobre o altar e devolvia, então, o cordeiro para aquela pessoa, para aquela família que veio sacrificar. E esse cordeiro é levado para a sua casa, preparado e comido por toda a família. Então, Jesus ele está, de uma maneira simbólica, apontando para esse sacrifício do cordeiro ali do Antigo Testamento, e agora Jesus Cristo ele é o verdadeiro cordeiro, e quem assim fizer a opção, escolher o sacrifício, aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo oferecido ali na cruz, ele estará de uma forma espiritual participando da carne do Senhor Jesus Cristo, a carne que vem alimentar para a vida eterna, e o seu sangue que vem para purificar de todo o pecado e dessa forma proporcionar salvação e vida eterna para todo aquele que aceita esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando então sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, no episódio da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus vai revelar-se também nesse contexto todo acerca de que ele é o pão da vida. Nós vimos que Jesus multiplica os pães e peixes alimentando a multidão e ele atravessa para o outro lado do mar da Galileia, ou do lago de Tiberíades, e ali Jesus anda por sobre as águas. E a multidão vai novamente no mesmo lugar tentar buscar Jesus e percebe que Jesus não está lá. E João vai registrar que eles então tomam barcos e vão atravessar para o outro lado para encontrar-se com Jesus. E quando eles encontram Jesus do outro lado do mar, eles chegam lá no capítulo 6, versículo 25, eles dizem: Rabi, quando chegastes aqui? E o que me chama a atenção aqui, irmão Jair, é o fato de que Jesus não responde à pergunta deles. Jesus não vai dar satisfações acerca de quando ele chegou, de como se sucedeu, mas ele simplesmente vai atacar, ele vai atingir, ele vai focar no que é principal daquela multidão. Jesus vai dizer para eles, na verdade, olha só, Jesus de imediato respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que não me buscais, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus aqui estava demonstrando para aquela multidão que o que eles estavam procurando em Jesus estava no foco errado, estava na perspectiva errada, porque Jesus diz para eles que eles haviam sido saciados pelo pão que Jesus havia multiplicado naquele episódio da multiplicação no dia anterior. Mas aqui Jesus está mostrando que eles estão atrás de Jesus porque eles estão, na verdade, buscando o milagre como uma idolatria e estão deixando passar aquele aspecto da espiritualidade, daquilo que é mais importante que eles precisavam atentar. Quem é este que faz estas coisas? Quem é este que do nada cria? Eles não estavam conseguindo entender
quem Jesus era de verdade e estavam perdendo a revelação, porque estavam focando única e exclusivamente na sua saciedade física e não estavam conseguindo enxergar a revelação que havia acontecido naquele monte no dia anterior. E nesse contexto, Jesus conversando com eles, Jesus vai dizer em João 6,48, eu sou o pão da vida. E ele vai fazer o contraste nesse contexto sobre aqueles que comeram o maná no deserto. Versículo 49 diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aqueles que comem do pão da vida jamais morrerão eternamente. O maná no deserto, Jesus vai contrastar, era comido com os dentes, com a boca, mas o pão da vida que estava sendo revelado ali, que era o próprio Cristo, era tomado não de forma física, mas por fé. O maná, ele era ingerido fisicamente, alimentava o estômago, mas o pão da vida, ele é recebido por fé e vai alimentar a alma e o espírito do ser humano. O pão não é apenas para ser conhecido, mas o pão, sobretudo, deve ser apropriado. E só quem se alimenta deste pão que é Cristo pode viver por ele. Esse pão é o único que pode dar vida eterna e é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o pão da vida. E quando nós olhamos o pão no contexto judaico, nós vemos a revelação de Jesus como algo muito profundo. Nos tempos de Jesus, o pão era como o alimento básico, essencial na dieta judaica e literalmente era a base da refeição e da sobrevivência da pessoa, do ser humano. E diversas vezes, de tão fundamental e básico na refeição, o termo pão, ele é tomado muitas vezes para ser sinônimo daquilo que é um alimento geral. Ou seja, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, ele não apenas estava usando uma metáfora aleatória, mas ele estava fazendo uma grande revelação que atingia o centro cotidiano das pessoas naqueles dias. Ou seja, aquilo que vocês consideram subsistência, forma de sobrevivência, fundamental, imprescindível, a razão da luta dos seus dias, trabalha para ter o pão sobre a sua mesa, Jesus diz, eu sou mais fundamental do que isso, porque todos esses pães terrenos, eles ainda não te impedirão de encontrar-se com a morte, assim como foi no passado com os israelitas no deserto quando comeram do maná. Mas este pão, que era ele se apresentando, este dá vida eterna. Eu sou fundamental. Eu te dou a vida e vida em abundância. Jesus veio para atacar a necessidade do ser humano e dizer, eu sou a solução para essa necessidade. Eu sou aquele que traz saciedade e resolve a fome da alma de todo ser humano. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo que eu sou mais essencial do que o pão diário. Eu sou relacionado aos pães asmos que tinha na Páscoa. Jesus diz, eu sou mais puro que este pão. Quando Jesus diz que ele é o pão, ele está dizendo, eu sou mais acessível que o pão da cevada que os pobres naqueles dias podiam ter acesso. Eu sou mais glorioso que o pão do templo, eu sou mais eterno do que o maná que o povo comeu no deserto. Eu sou o pão da vida. Que declaração gloriosa de Jesus que resolve a nossa fome, a nossa necessidade, porque esse pão representa não apenas um elemento, não é apenas um momento da nossa vida, mas é uma alimentação diária de uma comunhão e de desfrutar do seu sacrifício que ele realizou por nós. Irmão Jair, tema de hoje, um tema muito profundo e que traz essa revelação de que Jesus é o pão da vida. O que nós podemos concluir sobre o tópico de hoje, irmão Jair? Nesse momento, nós tivemos a felicidade de ver a obra do Senhor Jesus Cristo pela ótica do apóstolo amado, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e aonde ele mostra que Jesus Cristo ele é o pão que desceu do céu.
o pão que vem nos trazer alimento, nos satisfazer a alma e nos conduzir à vida eterna. E isso está à disposição de todos aqueles que nele crê e assim aceitem esse propósito de Deus de ser alimentado pela sua palavra, pelo Espírito Santo e pela obra do Senhor Jesus Cristo efetuada na cruz do Calvário. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os teus caminhos, que venha prosperar na presença do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade de hoje. Nesse contexto da multiplicação dos pães, nós podemos acreditar e confiar na provisão de Deus. Sabemos que mesmo nas nossas limitações, nós podemos saber, o Senhor pode prover para as nossas vidas, pois Ele é longânimo e Ele é misericordioso. Nesse contexto da multiplicação dos pães também nós vimos uma grande verdade, que Jesus Cristo não apenas oferece a nossa satisfação física, a nossa provisão física, mas Ele oferece algo que é eterno, que nos sacia para a eternidade, que é o pão vivo que desceu do céu, o próprio Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ressuscitou ao terceiro dia e nos garantiu acesso à glória de Deus na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Se você talvez esteja hoje vivendo um vazio na sua alma, talvez você esteja sentindo-se a falta de algo, você sabe, é a presença de Jesus que sacia a tua fome da alma e Ele te faz viver uma vida que salta desta para a vida eterna. Deus abençoe você, nos vemos no próximo programa. Acompanhe aí o que nós estaremos estudando no próximo programa, você não pode perder. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.